E agora eu vou responder uma dúvida muito comum, que é a dúvida de dívida de cartão de crédito, tá certo? Todo mundo tem essa dívida. Quem no Brasil hoje não deve um cartão de crédito, tá certo? Então vou falar para você os erros, 3 erros mais comuns que eu vejo a pessoa se endividando no cartão de crédito. É assim que começa a dívida de cartão de crédito, tá? Então vamos lá. Qual é o primeiro erro que a pessoa faz? Que ela paga o mínimo da fatura, tá certo? Isso aí é terrível para você. Você recebe lá a sua fatura, então tem aquele valor mínimo que você pode pagar. Pagar aquilo ali é terrível. Por quê? Porque você vai pagar aquilo ali, então no próximo mês vai vir a fatura de novo. E você pagou aquele mínimo, parece que você nem pagou, porque a dívida fez para aumentar muito mais. Então, ou seja, quando você paga o mínimo, você está se sujeitando a um dos juros mais altos do mercado, tá certo? Então você não deve pagar esse mínimo. Quando você recebeu a sua fatura e você não tem condição de pagar aquela fatura, o que você deve fazer? Você deve entrar em contato com o cartão e pedir o parcelamento daquele valor, porque você vai pagar um valor menor de juros, tá certo? Então já é melhor, ele vai cortar, ele vai suspender o seu crédito, vai mandar lá, vai negociar com você e vai te mandar, sei lá, em quantas parcelas você fizer acordo, em 3, em 5, em 10, e você vai pagar aquele valor. Então depois, conforme você vai pagando, ele já vai liberando algum crédito para você, tá certo? Então você vai pagar um juros menor. Ou então também, o que você pode fazer? Trocar essa dívida cara por uma dívida mais barata, tá? E como é que você consegue uma dívida mais barata? Por exemplo, pegando um consignado. O consignado hoje em dia é uma das dívidas, das formas de empréstimos mais baratas que tem no mercado hoje, tá certo? Consignado é aquele empréstimo que você vai dar uma garantia, o seu salário como garantia para o banco. Ele vai lá todo mês pegar uma fatia do seu salário. É horrível, é péssimo, porque já está difícil de viver com o salário integral, você vai viver com menos ainda. Mas é uma probabilidade boa de você conseguir resolver o seu problema, tá certo? Ou então você pode também pegar um dinheiro emprestado com um amigo, uma pessoa, um familiar. Às vezes tem muita gente que tem vergonha de se expor nessa situação e vai, se afundando nas dívidas. E tem que lembrar também do prego, tá certo? O penhor da Caixa Econômica. É uma forma muito antiga que se fala pouco, que você pode dar um bem lá na Caixa Econômica em garantia de uma dívida. Então você vai lá dar sua aliança, uma caneta, uma obra de arte, qualquer coisa que tenha algum valor, e você pega um dinheiro e talvez você consiga já amortizar a sua dívida. Então é um empréstimo barato, tá certo? É os empréstimos mais baratos que tem no mercado. Então uma boa você pensar assim, tá certo? Qual é o segundo erro mais comum? Tem gente que depois não pagou a dívida, não conseguiu fazer esse primeiro ponto, está enrolado, agora deixou de pagar a dívida, recebeu uma ligação do banco, uma ligação de uma empresa de cobrança dizendo que vai te pôr na cadeia, vai penhorar o seu salário, que vai fazer e acontecer, e a pessoa vai correndo no banco e renegocia a dívida, tá certo? Renegociar a dívida é o pior negócio que tem, sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. O que acontece? O banco vai chegar, por exemplo, e falar, Ricardo, você me devia R$ 2.000 aqui. Eu fiz as contas, você me deve R$ 5.000, tá? Mas agora eu vou fazer um bom negócio com você. Você vai me pagar só aqueles 2.000 aqui que você me devia em 5 vezes, vamos supor, em 10 vezes. 10 vezes de R$ 200. É uma proposta boa? É até uma proposta boa, que você deve considerar se você prestar atenção no que eu falar até o final, tá? Então, o que acontece? Você pode aderir a essa proposta? Sim, você pode aderir a essa proposta. Aí você vai ter que fazer um acordo com o banco. Esse acordo é por escrito, tá certo? Então, você vai confessar uma dívida. O banco vai dizer, olha, Ricardo, você me devia 5, você vai pagar 2 em 10 vezes. Mas você vai confessar que me deve os 5. Às vezes você nem devia os 5, você devia 3, você devia 4, mas você já confessou que você deve 5. Quando você confessa que você deve 5, amigo, e você assinar o contrato com o banco, você está assinando um título. O banco vai ter um título contra você. Então ele vai ter lá um documento dizendo que você deve 5. Se você não pagar esse acordo, ele já vai entrar na justiça cobrando 5. Ele não vai cobrar os 2, nem 3, nem 4. Vai ser os 5 que você já confessou. Você viu então que você já aumentou
muito o valor da dívida. Então, por isso que não se negocia com o banco, tá? Se você quer pagar, você junta o dinheiro, vai lá e paga à vista, faça uma proposta. Agora, ele fez essa proposta de pagamento em parcelas. É uma proposta ruim? Não é uma proposta ruim, não. Mas se você não pagar, você já sabe que vai pagar 5. Se você tem plena convicção que você vai pagar a sua dívida, meu amigo, então você talvez valha a pena você fazer esse acordo, sim. Você vai lá e vai pagando direitinho, não deixe de pagar porque essa dívida vai explodir, tá? Então esse é o segundo erro, tá certo? A pessoa ir lá renegociar a dívida no desespero. Qual é o terceiro erro que a pessoa comete quando está com dívida de cartão? A pessoa foi lá, quitou a dívida, trabalhou, se esforçou, ou então a dívida prescreveu e a pessoa não olhou a lista negra do Banco Central, tá certo? Então você deve ver a sua situação lá na lista negra do Banco Central, porque se você pagou a sua dívida, seja com desconto, seja sem desconto, o seu nome não pode ficar na lista negra do Banco Central, lá na coluna prejuízo. Isso é fundamental que você veja isso, tá bom? Então você tem que prestar muita atenção nisso.